É, meus amigos, tem dias que são noites. Bom, então vamos falar sobre o jogo de ontem, Liverpool contra o Crystal Palace. O jogo foi ontem, eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte, lá no Selhurst Park, que foi o jogo na casa do Crystal Palace. E dessa vez, não só o fator casa influenciou, né, contra o time. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje. O vídeo de hoje não vai ter muita edição, tá, galera? Vai ser um vídeo mais rápido, tanto que eu tô lançando no dia seguinte, tá? Mas é um vídeo para falar mais sobre como foi o jogo do que sobre os melhores momentos dele, como foi no vídeo passado, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou o Rick. Sejam bem-vindos ao canal Rádio Liverpool BR. Apenas um head. Eu tô aqui com esse quadro semanal, né, dos jogos, dos pós-jogos aqui no canal Rádio Liverpool BR. Então, já peço pra você estar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, né, e seguindo a gente em todas as redes sociais que vai estar aparecendo aí embaixo e as minhas redes sociais também. Vamos lá, galera. Então, o jogo começou já muito complicado, né? Eu já esperava que o Crystal Palace fosse ter um pouco mais de domínio do que o esperado, né? Por mais que o Liverpool seja mais time, mas porque o técnico do Crystal Palace resolveu fazer uma formação mais cheia no meio-campo, né? Uma formação, acho que se não me engano, foi 3-4-2-1, onde o meio-campo estava bastante populado ali com os jogadores do Palace. Então eu já esperava que o nosso meio-campo, que ao meu ver hoje é o motor do nosso time, ia ter um pouco mais de trabalho no jogo de hoje. E dito e feito, além do Crystal Palace dominar, né, ali no meio-campo, pelo menos no início do jogo, em conexões muito fortes com o ataque deles, né, comendo a nossa defesa, assim, com arroz e farofa, eles potencializaram muito bem ali os passes e dominaram o Liverpool no início do jogo, tanto que eu cheguei a me questionar se o Liverpool tinha entrado em campo, para vocês terem noção. Atuações bem ruins do nosso time, exceto algumas pessoas, né, alguns jogadores, como o Alisson, sendo o man of the match do Liverpool, no caso, né, na partida, jogando muito, mas atuações tenebrosas de Konaté, de Bradley, de Wirtz. Então, assim, de Salah, não vou passar pano pro Salah aqui. Então, foi muito complicado o jogo de ontem. O Crystal Palace abriu o jogo com 1-0 logo no início e foi um gol, assim, ridículo. Foi assim, tenebroso. Saiu de um escanteio onde o atacante do Crystal Palace ficou livre para chutar a bola em cima do gol, sendo que tinha 7 pessoas em volta dele. Não era tipo, ele saiu da marcação, igual o Van Dijk saiu contra o Atlético de Madrid no jogo passado. Não, literalmente tinha 7 pessoas e nenhuma das 7 estava acompanhando o jogador do Crystal Palace. Então, assim, foi um gol ridículo, tenebroso, sabe? Assim, também precisamos falar sobre a defesaça do Alisson, que, assim, fez 2 defesas absurdas no jogo. O jogo era para ter terminado, gente, 3-0, assim, 3-1, né? Claro, mas se for pra falar justo, era para terminar 3-0 o Crystal Palace. Tamanha a potência que o Crystal Palace botou ontem contra o Liverpool, que o Crystal Palace já tinha ganhado da gente na Copa da Liga, se eu não me engano, na Community Shield, não sei. Vou botar aí na tela, não tô lembrado direito. Mas enfim, o Alisson fez uma defesa absurda no chute do Munhoz. Logo depois de uma defesa também absurda do goleiro do Crystal Palace, o Henderson. Tem que dizer pra vocês, assim, o jogo ontem não existiu pro nosso time. Não existiu. O Arne Slot tentou fazer algumas coisas diferentes ontem pra tentar, né, testar coisas novas, achando que o Crystal Palace seria um adversário mais tranquilo, e foi totalmente contrário, né? Eu posso dizer pra vocês que o Crystal Palace foi um adversário mais difícil do que o próprio Atlético de Madrid, pra vocês terem noção. Então, foi assim, um jogo que é pra gente estudar, entender o que aconteceu, apesar de estar bem na cara, bem óbvio, né? E também, assim, dar uma chegada em alguns jogadores, sabe? Tipo, o Bradley ainda não voltou para essa temporada. Ele fez um jogo ok contra o Everton, mas não foi nada brilhante, como eu falei no vídeo anterior, né? Mas nesse jogo ele não existiu. O Konaté nesse jogo não existiu. O Kerkez nesse jogo também não existiu. Então, assim, foi uma coisa, assim, tenebrosa, gente, ridículo, assim, pro nosso time. A nossa zaga tava uma peneira no jogo de ontem, né? E falando também agora também do nosso ataque, o Salah, gente, assim, tá errando muito. Essa é a pior início de temporada do Salah, praticamente desde que ele começou no Liverpool, por muito, assim. O Salah já tem jogos que ele tem feito atuações bem apagadas no início do jogo e melhorando bem no final do jogo, né? No jogo de hoje, o Salah não existiu. E só uma coisa aqui, um parênteses que eu queria falar. Por que que o Slot ainda insiste em deixar o Salah
ser um dos candidatos a bater uma falta, cara. Assim, não tem lógica. A gente tem o Wirtz, a gente tem o Szoboszlai, né, que pra mim é o principal batedor de falta do Liverpool, indiscutivelmente agora, né, depois da saída do Rato, do Arnold. Mas assim, pra que o Salah se colocar como candidato a bater falta? A falta era muito perigosa, era uma chance absurda do Szoboszlai empatar o jogo em falta ou Wirtz, e simplesmente, cara, o Salah bateu na barreira. O Salah eu queria lembrar um gol de falta que o Salah bateu e fez gol. Me lembrem, por favor. Coloquem nos comentários, por favor. Porque eu não lembro de um gol de falta que o Salah bateu e ele marcou o gol. Sério. Então, assim, pra mim não tem lógica deixar ele pra bater falta. Não tem, gente. Não tem. Desculpa, não tem. Isso pra mim é ilógico. Não tem. Então, assim, ele bateu a falta, onde que o Szoboszlai era pra ter batido. E, assim, bateu na barreira. Depois o Gravenberch até deu um bom chute com uma defesaça do Henderson. Mas, pra mim, assim, a falta não era nem pra ter um rebote. Era pra ter sido Szoboszlai, que tinha pelo menos 80% de chance de ser gol. Enfim, passado esse momento, né? Eu posso dizer que no primeiro tempo, os únicos que se salvaram do time foi o Gravenberch e foi o Alisson. O Gravenberch no meio campo ali foi um dos que salvou. Ofensivamente também, olha do que estamos falando. Tudo bem que o Gravenberch fez gol na última partida, né, contra o Everton. Não tô lembrado agora, gente, desculpa a minha memória. Eu fiquei tão bolado com o jogo de ontem que a minha memória tá falhando, assim, né, que eu fiquei refletindo ontem sobre esse jogo. Mas enfim, o Gravenberch teve que ajudar no ataque esse jogo, de tão ruim que estava o nosso ataque. O Isaac estava de titular, mas o Isaac, eu até entendo ele ainda não ter feito uma grande atuação, assim, grande mesmo atuação pelo Liverpool, porque o cara, assim, não fez uma pré-temporada. Então, enquanto o time tá com como é que eu posso dizer, com um ritmo de jogo mais avançado, mais quente, o Isaac ainda tá fazendo os primeiros jogos da temporada dele. Então, pra mim, eu até entendo, assim. Por mim, ele tinha que começar no banco até ele fazer uma grande atuação e querer pegar o espaço do Ekitike. Tudo bem que o Ekitike tava suspenso, né, pela irresponsabilidade dele na última partida, mas eu não queria falar sobre isso agora, não. A única chance boa que a gente teve no primeiro tempo, além do chute do Gravenberch com a defesaça do Henderson, foi um chute do Salah, que na verdade não foi nem um chute. O Salah recebeu um passe, um lançamento que ele estava impedido, né, e tentou encobrir o goleiro e, tipo, não serviu de nada, você tá entendendo? Então, mesmo que tivesse sido gol ou coisa do tipo, tava inválido porque o Salah estava impedido. Salah, que esse jogo, assim, já falei, horrível, sabe? Não tem como passar pano pra esse jogo do Salah. E assim foi o primeiro tempo, gente. Assim, eu posso contar pra vocês que se teve 2 chutes do Liverpool a gol nesse primeiro tempo, foi muito, se eu não me engano. Tudo bem que eu tô falando da minha cabeça aqui, pelo que eu lembro. Eu não olhei as estatísticas. Mas enfim, foi um primeiro tempo muito, muito ruim, onde o Slot tentou botar o Wirtz pela esquerda e não funcionou. O Wirtz, se ele já não tava rendendo tanto, do qual eu discordo, mas se ele não tava rendendo tanto no meio campo, estavam falando para colocar o Wirtz pela esquerda, o Slot colocou o Wirtz pela esquerda, no lugar do Gakpo ali, e rendeu menos ainda. Foi um primeiro tempo omisso do Wirtz. E por que eu tô falando disso? Porque no segundo tempo, se eu não me engano, ali no início, o Slot colocou o Gakpo, né? Deixa eu só ver aqui, deixa eu só confirmar em qual minuto foi. Então, galera, exatamente no iniciozinho do segundo tempo, o Slot tirou o Bradley e colocou o Cody Gakpo ali pela esquerda, né? E trouxe o Wirtz pro meio campo. E finalmente o Liverpool encaixou um pouco mais, né? E logo no início o Wirtz já teve uma jogada boa no primeiro tempo, onde rendeu uma finalização pro Liverpool. Deu para perceber que só essa mexida no time já melhorou muito o time logo no início do segundo tempo. Mas logo depois dessa jogada, o Alisson teve que trabalhar mais uma vez e fez uma defesaça, que foi a segunda defesa do grande do jogo, né? Do Alisson. Depois de mais um mole do Konaté. Tudo bem que o atacante do Crystal Palace estava impedido da mesma forma, mas o Konaté ainda assim deu mole e o Alisson teve que trabalhar fazendo uma defesa absurda. Assim, a Alisson, como eu já falei, é um dos melhores, o melhor do Liverpool nessa partida, né? O Wirtz logo depois teve mais uma chance de ataque, né? Onde
botou o Henderson para trabalhar e o Henderson trabalhou bem ali também. Foi um belo chute do Wirtz. Como eu falei, o Wirtz na esquerda não funcionou, mas quando o Slot voltou ele pro meio, ele finalmente pôde trabalhar de novo e conseguiu encaixar mais o meio campo junto com o Gravenberch ali na partida, né? Então o Isaac começou a trabalhar mais também por causa que o Wirtz estava ali para servir ele, no caso, e conseguiu ajudar o Liverpool a ter mais chances no gol, né? Mas assim, como eu posso dizer, o segundo tempo foi um segundo tempo sim, melhor do Liverpool, onde o Liverpool teve ampla vantagem de posse de bola. O Crystal Palace deixou o Liverpool com a posse de bola para tentar segurar o jogo. O time deles cansou e o Liverpool pôde ficar horas e horas ali trocando passes, chuveirinho na área, toque de cabeça, né? O McAllister chegou a fazer um passe absurdo pro Isaac e o Isaac não conseguiu finalizar, né, pro gol, mas seria um belo gol, porque o Isaac recebeu a bola de um lançamento absurdo e era só ele o goleiro, mas se eu não me engano o zagueiro chegou, né, logo atrás e tirou essa bola. O Liverpool melhorou sim no segundo tempo com essas poucas mexidas do Arne Slot, né? O Gakpo entrou, gente, muito bem no jogo, tá? Quem falou aí mal do Gakpo anteriormente, o Gakpo entrou muito bem no jogo e valeu, né, a substituição do Slot. Mas se é para falar de uma pessoa do ataque que sim, está merecendo a titularidade depois do Ekitike, obviamente, mas está merecendo, mesmo que seja pela esquerda, é Federico Chiesa. Galera, desculpa pelo som aí, é o sino aqui da igreja que tem aqui perto. Enfim, o Chiesa entrou no jogo, depois de um lançamento muito bom, o Chiesa fez um gol numa sobra de bola ali e chutou bem no canto e fez o gol de empate. E assim, tem que dizer pra vocês, o Slot tem que olhar mais pro Chiesa. O Chiesa está merecendo mais tempos no Liverpool. O Chiesa merece, de fato. Ele já entrou, se não me engano, entrou em 5 jogos e já deu 2 assistências e 2 gols. Então isso já mostra claramente que ele tá pro jogo. 4 participações em gols em 5 jogos é uma coisa que merece uma titularidade. Só que aí a gente precisa ver se ele desempenha melhor como titular ou saindo do banco, porque quem tinha muito isso era o Diogo Jota, né? O Diogo Jota, ele saindo do banco, ele mudava muito a partida do Liverpool, mas às vezes, começando a partida como titular, ele se anulava. Então a gente tem que se atentar a isso, né? Vamos falar sobre o gol do Chiesa, porque foi um belo gol do Chiesa? Não foi, foi um gol de sobra, mas oportunista, foi lá e fez o gol. Mas pra mim o gol não tinha que ser validado, tá, gente? Vamos falar sobre isso aí, porque o Salah tocou na bola. Eu não sei o que o VAR viu naquilo dali. Aquilo dali foi uma mão que manipulou a bola sim. Pra mim, não deveria ser validado o gol. É um gol que, se for olhar para a questão da regra, não deveria existir. Validou, beleza, ok, mas o Crystal Palace foi assaltado, entendeu? Mas não adiantou de nada do mesmo jeito, porque o Crystal Palace logo depois, no final do jogo, logo nos acréscimos, nos últimos minutos do jogo, o Crystal Palace fez o 2-1, o gol da vitória, onde a zaga mais uma vez dormiu e tinha um jogador livre. Erro de quem? Jeremy Frimpong. Então assim, galera, resumindo, foi uma partida tenebrosa, é uma partida pra gente olhar e aprender com os erros, principalmente o Slot precisa definir qual vai ser a tática verdadeira do Liverpool para essa temporada. Eu acho que já ficou claro que o Wirtz, se ele for jogar, né, titular, ele tem que começar no meio campo, não dá pra começar pela esquerda. Se ele já não tá rendendo no meio campo, quem dirá pela esquerda? O Bradley não merece ser titular, pra mim é o Frimpong ou o Szoboszlai, para não perder a vaga no meio campo, porque o meio campo tá bem disputado ali. E assim, gente, dá tempo ao Isaac, dá tempo ao Wirtz. E o Salah, eu passo pano, eu vou dizer que até o final da temporada, eu passo pano pro Salah até o fim da temporada, porque o Liverpool já teve inúmeras temporadas onde o time estava mal e quem segurou a ponta com 20 mais gols por temporada foi o Salah. Então, se ele vai fazer uma temporada mal pro time carregar ele, que faça. Ele merece. O Liverpool deve isso a ele. Tudo bem que ele não é maior do que o clube, eu entendo. Mas os jogadores em si, o elenco, deve isso ao Salah. Eu passo o pano indiscutivelmente pro Salah essa temporada inteira se precisar, porque quantas vezes o Liverpool estava mal e ele carregou. Temporada 2021 o Liverpool estava mal, ele carregou. Temporada passada a gente não teria ganhado a Premier League se não fosse pelo Salah. Eu acho que tem uma estatística absurda que mostra que assim, se o Liverpool tivesse tirado todas as participações do Salah para gol, não tô falando só gol, participações para gol, o Liverpool não seria campeão da Premier League.
Então, assim, é uma coisa que é uma estatística que a gente tem que olhar com muita clareza. Tá bom, galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de estar deixando o like de vocês. Se inscreve no canal, galera, para ajudar a gente aqui, tá? Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Live toda terça, tá bom? Com a galera aí comentando, conversando sobre os jogos, sobre assuntos mais importantes do Liverpool na semana. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até mais, galera.